Eu lhes convido a abrirmos a palavra de Deus no Evangelho conforme Marcos escreveu, Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 6 de Marcos. Nós vamos colocar aqui, vamos? Capítulo 6 de Marcos, começando pelo verso de número 45, um texto bastante conhecido, mas eu fico muito feliz quando o Senhor me coloca no coração textos bastante conhecidos, porque além de facilitar a compreensão, é sinal de que o povo de Deus lê a palavra, né? Quando a gente ouve alguém dizer, nunca ouvi esse texto, eu digo, Senhor, ele não lê a palavra. Mas eu espero que esse texto seja muito conhecido de vocês. Marcos capítulo 6, começando pelo verso de número 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele, sozinho em terra. E, vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos ouviram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Quando me deparo com esse texto, eu fico um pouco intrigada e até, digamos assim, um pouco preocupada, porque esse texto nos deixa muito claro que esse evento miraculoso de Jesus aqui, onde ele anda por cima das águas, onde ele anda sobre as águas, ele acontece logo em seguida da multiplicação dos pães e dos peixes. E quando Jesus está nessa ocasião antes desse evento, ou seja, no evento do milagre dos pães e dos peixes, nós temos ali uma grande revelação em que uma grande multidão seguia Jesus, e alguns seguiam apenas como curiosos, outros seguiam porque realmente estavam apaixonados por ele, outros o seguiam porque queriam os milagres que ele vinha fazendo e realizando, e outros também o seguiam para testarem até onde Jesus tinha realmente comunhão com o Pai, ou se o que ele pregava era verdade. Então, em todo o tempo nós vamos ver que, dentre aqueles que seguem a Jesus, vão ter várias categorias e várias clientelas, uns curiosos, outros porque estão apaixonados verdadeiramente, outros porque só querem a bênção e o milagre, outros porque querem estar no meio, porque tipo assim, vai que respinga em mim uma bênção de alguém, né? Ou seja, o que vier é lucro, né? Eu não vou me esforçar muito, mas vou estar perto de alguém, porque se respingar já é ganho.
E aí Jesus vem com uma pregação dizendo algo muito sério. E eu quero aqui só materializar o que Jesus disse, e não foi exatamente com essas palavras, mas é como se a gente dissesse assim: olha, eu vou andar com o pastor Josué, porque ele é um homem ungido, ele é um homem cheio de unção, a vida dele é de poder, ele é um homem abençoado, ele tem graça, ele tem autoridade, e eu vou andar junto com ele, porque vai que pega, né? Mas se tem uma coisa que não pega, é unção, nem santidade, nem poder, nem intimidade com Deus. Isso não pega. O que pega é gripe, tuberculose, pneumonia, praga, ferida. Isso pega. O que não presta, pega. Agora, o que leva para a intimidade de Deus não pega. Isso é conquistado através da oração e da consagração. E quando Jesus começa a ensinar os discípulos que a unção não pega, não respinga, que a graça não é porque eu mereço, nem que os milagres que ele faziam era para comprar a simpatia, e nem ter adesão, e nem para ter simpatizantes, e nem para ter seguidores ou aplausos. E quando ele começa a trazer uma pregação que só teriam do Pai o acesso divino ao milagre da salvação, e ele não fala do milagre de cura, ele não fala do milagre da multiplicação, ele não fala do milagre de uma providência, ele não fala desse tipo de milagre, porque esse milagre, ele diz, ele não salva, milagre não salva, ele diz que milagre não traz salvação, milagre não traz arrependimento, milagre não dá comprometimento com Deus. O que ele diz, ele dizia que o milagre verdadeiro era aquele em que a sua alma se rendia em obediência, prostração, quebrantamento e convencimento de que ele é o Filho de Deus, e todo aquele que provasse da sua carne e do seu sangue, esse sim teria uma vida com Deus. Quando ele começa a pregar a verdade, e o povo que estava junto com ele, só por conta da bênção e do milagre, digamos que a sinagoga estava igual hoje aqui, ó, assim, repleto, né? Um lugar aqui, outro ali vago, mas digamos que estava cheio, e muitos discípulos estavam lá. E Jesus tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E aí a sinagoga estava cheia de gente para esperar mais milagres. E Jesus diz assim: olha, se vocês estão aqui por conta dos milagres, vou dizer algo simples para vocês. Aquele que não crê em mim como o Filho de Deus, aquele que não se chegar a mim, não chegará ao Pai. Aquele que não viver a palavra que eu prego, esse não tem parte comigo e nem com o meu Pai. O povo foi levantando e saindo e dizendo: esse é um discurso muito difícil de ouvir. Essa é uma pregação muito difícil de ouvir, porque eles queriam ouvir o que o coração desejava ouvir. E como Jesus muda o rumo da pregação, e aí eles começam a se retirar, inclusive muitos discípulos, os discípulos que ficaram, Jesus tem um particular com eles. Jesus traz eles para uma conversa, como a gente diz, olho no olho, o tete a tete, aquele que fisga, que não escapa. E nessa passagem, Jesus acaba de fazer o milagre dos pães e dos peixes, e uma situação bastante comum para eles, para Jesus principalmente. Jesus, a multidão, o dia já estava declinando, já estava entardecendo, e os discípulos chegam e dizem: Jesus, despede esse povo,
já está ficando tarde. Eles precisam comer alguma coisa, que eles vão à cidade, a algum lugarejo, à vizinhança, comprem um pão para comer. E Jesus, cheio de compaixão, a palavra diz que Jesus se moveu de íntima compaixão e disse aos discípulos: eu não vou despedi-los sem dar nada para eles comerem. Eu não vou simplesmente dizer a eles: vão para os seus lares ou vão procurar comida em algum lugar. Não, eu vim como o pão da vida. Eu vim como o pão da vida. Eu vim como aquele que sacia não apenas a fome do físico. Eu vim para saciar a alma. E eles vão aprender que eu sou aquele que pode prover. Eu sou aquele que trago à existência o que não existe. Eu sou aquele que faço acontecer o impossível, porque eles precisam crer que o Pai que me enviou é poderoso para fazer além do que eles esperam. Glórias a Deus, aleluia, aleluia. Eu fico imaginando a cena. Os discípulos, mas ainda que tivéssemos o salário de um trabalhador braçal por um ano inteiro, ainda assim não seria suficiente para comprar pão para toda essa multidão. E alguém diz assim, e Jesus, já sabendo que o Andrezinho estava por ali, ele já diz assim: olha, será que entre nós não tem ninguém com um pãozinho, uma coisinha ali na sacolinha? E alguém diz: ah, tem um menino, a merenda da escola dele está na bolsa dele. Ah, traga aqui. O que era a merenda da escola do menino? 5 pãezinhos. Não era pão feito em casa não, irmãos, aquele pãozão, era um pãozinho. 5 pães. E quantos peixes? E que tamanho será esse peixe? Era peixinho, era lambarizinho. Você pode entender o que Jesus faz? Ele está dizendo que no nosso meio, o menor que acha que tem, não tenho nada, ele está dizendo: você tem 5 pães e tem 2 peixes. E é tudo que eu preciso para fazer um milagre. É tudo que ele precisa para fazer um milagre. Quando ele diz: tragam a mim, e levam a ele os pães e os peixes, ele começa, e eu fico maravilhada. Será que Jesus precisava orar para fazer um milagre? Como Deus, será que ele precisava orar? Mas ele orou. Levantou os olhos aos céus e agradeceu ao Pai pelo que tinha nas suas mãos. E quando ele agradece, ele começa a partir o pão e a picar o peixe, manda os discípulos se colocar na frente dele, e ele vai passando para as mãos deles e distribui. Eu acho lindo. Ele separa o povo em grupos de 100, em grupos de 50. E diz aos discípulos: vá servindo. E à medida que eles vão servindo, eu fico imaginando que era um pedacinho de pão na mão de cada um deles. Mas à medida que cada um pegava um pedacinho, aquele pão se multiplicava. E o peixe se multiplicava, porque a palavra diz que foram alimentadas 12.000 pessoas, fora mulheres e crianças, e ainda sobejaram 12 cestos cheios de pães e peixes. Quando a gente vê esse milagre, olha o que Jesus faz. Tá, o clima de milagre, aquele êxtase de milagre, o encantamento de estar vivendo o milagre. O que é que Jesus faz? Fala para os discípulos. Aí é lindo, porque a palavra revela que eles não foram espontaneamente, não foi uma vontade espontânea. A palavra diz: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Ou seja, os discípulos não estavam a fim de sair dali, porque aquele lugar era muito bom, porque eles estavam vivendo um êxtase de um milagre que Jesus tinha feito, coisa inédita.
E eles queriam estar ali e saborear aquilo. E Jesus, entrem no barco. Mas Jesus, a gente quer, entrem no barco. Jesus, a gente quer ficar, eu estou falando, entrem no barco. Entenderam? Quantas vezes Jesus precisa falar conosco, para a gente entender qual é a vontade dele para nós? Quantas vezes? Quando eles entram no barco, Jesus diz, mas eu vou ficar. Vão vocês e eu vou ficar. E aí eu fico imaginando que se fosse eu, questionadora e briguenta como sou, eu ia dizer assim, é muito fácil, né, Jesus? Você vai fazer o social aqui, despedir da multidão, né, tal, e vai colocar a gente ali, né, na fogueira, né? Porque eles eram pescadores, experientes, conheciam a direção do vento, conhecia o céu escuro, conhecia a cor da água, e eles sabiam que aquela noite não ia ser fácil. E já era entardecer, e Jesus, quando obriga eles a entrarem no barco, e eles começam a se distanciar, a palavra diz que Jesus foi para um monte orar. Jesus manda eles para o meio da tempestade, e Jesus vai para um monte orar. E é a primeira vez que eles saem sem Jesus. É a primeira experiência deles, porque eles tinham tido uma experiência em que Jesus, eles passaram por uma tempestade, e Jesus estava no meio do barco, mas dormia. Mas não importa se Jesus está dormindo, acordado, ele é Jesus, e quando ele está lá, a segurança é outra. Só que dessa vez Jesus não foi. Jesus mandou eles irem. E aí a gente começa a meditar que, em obediência à voz de Jesus, em obediência à ordem de Jesus, eles foram. E Jesus disse, olha, vocês vão sair daqui e vão chegar lá na outra banda, em Betsaida. Ou seja, Jesus deu dois princípios muito importantes para nós. Jesus deu o caminho e deu o destino. Só que Jesus esqueceu de falar que no meio ia ter uma tempestade. Ele não falou, mas Jesus mandou que eles fossem. Vai, sai daqui e vocês vão chegar lá. Jesus garantiu a chegada. Jesus garantiu que eles estariam lá. Quando eles começam a se distanciar e Jesus está no monte orando, lá a palavra nos revela algo muito lindo, maravilhoso, que Jesus, depois de despedir a multidão e vai para o monte orar, e sobrevindo a tarde e o barco no meio do mar, Jesus estava sozinho do lado de cá, e ele, vendo que se fadigavam a remar, Jesus, de onde ele estava, ele enxergava os discípulos, o barco no vendaval, sendo balançado, jogado para lá e para cá, e eles começam então a remar, e remam, só que eles não saíam do lugar, e isso nos ensina algo extraordinário, amados. Mesmo nós estando em obediência à ordem dele, mesmo sabendo que estamos no caminho certo, mesmo sabendo que temos a garantia de que vamos chegar, nós não temos a garantia do percurso. O que é que vai acontecer da saída até a chegada? Quantas vezes nós saímos de viagem e a gente diz assim, eu principalmente, se eu tenho que estar no aeroporto, digamos, às 5 da tarde ou às 5 da manhã, eu já chamo o motorista e digo para ele assim, ó, quero chegar lá, quero sair pelo menos 15 minutos antes, porque não sei como está o trânsito, não sei se vai ter algum imprevisto, não sei se fura um pneu, ou seja, eu quero ter um tempo de folga, porque eu não sei o que vai acontecer nesse trajeto. E assim
Jesus diz a eles: vocês vão sair e vão chegar. O que vai ter no meio do caminho, meu filho, só eu sei. Só eu sei. E aí, quando eles estão no meio do caminho, já tarde, escuro, e a tempestade chega, aí a gente começa a imaginar o sofrimento, a angústia, o temor e o pavor que se levantou sobre os discípulos, principalmente porque Jesus, naquela hora, naquele momento, não estava presente. E aí a gente começa a entender que o fato de Jesus não estar presente fisicamente não quer dizer que ele não esteja conosco. O que ele queria ensinar aos discípulos é que nem todo tempo eu vou andar com vocês, e nem todo tempo eu vou ser visivelmente, fisicamente presente. Vocês precisam aprender a confiar que a minha palavra é a garantia de que se eu estou falando que você vai chegar, porque eu sou fiel para cumprir com a minha palavra. Ai, manda lá, machuri, anda lá, machuri. Ensinando aos discípulos que a minha presença estará com você, independente de você me ver ou me tocar, eu vou estar sempre presente em toda e qualquer situação, não importa a distância. De onde os discípulos estavam, eles não conseguiam mais nem ver a margem, mas a palavra diz que do alto do monte, Jesus via os discípulos e tinha compadecimento, porque eles estavam cansados de remar. Oh, amados, e olha que lindo, quando o Senhor nos manda, como ele fez com os discípulos, a palavra diz que eles estavam no meio do mar, no meio, e o meio nos ensina que é o ponto de decisão. E eu tenho certeza que o Senhor trouxe alguém aqui nesta noite, porque você precisa tomar uma decisão na sua vida. Esse culto é culto de decisão, e Deus espera que hoje você tome uma decisão por Ele, porque sem Ele você vai perecer, mas com Ele você vai chegar ao lugar que Ele determinou para você. Metade. Eu tenho metade para desistir e metade. É a mesma distância. Metade. Eu tenho uma metade para chegar aonde Ele me propôs, e eu tenho uma metade para retroceder ou recuar. Mas Ele, olhando lá do monte, de onde Ele estava, e vendo que os discípulos estavam fadigados, cansados, eu quero dizer hoje, para você que entrou aqui com aquele peso na sua alma, com aquele coração apertado, eu não sei o que fazer, eu cheguei no meu limite, eu já estou sem forças, eu não tenho mais para onde buscar socorro, não tenho mais para onde correr. Eu quero te dizer que quando os discípulos chegaram nesse momento, nesse ponto, Jesus olhando do monte, Jesus diz: eu vou ao encontro deles, é a hora de ir ao encontro dos meus discípulos. Porque Jesus não apenas via, Jesus sabia como eles estavam. Essa é a maior segurança. Ele não apenas nos vê, Ele sabe o momento que estamos passando. Ele sabe como está a nossa alma, Ele sabe como está o nosso coração. Ele sabe que, apesar de estarmos em obediência, a nossa humanidade tem um limite, e Ele diz, como Ele disse aos discípulos: vocês precisam aprender a confiar que tudo que eu falo eu cumpro, que tudo que eu digo eu realizo, e quando eu falei que eu vos escolhi para ser meu, eu não vou desistir de você, nenhuma circunstância me afastará de ti.
nenhuma circunstância. E os discípulos, nesse momento em que eles estão, aí vamos tentar materializar aqui uma cena. A quarta vigília. Na quarta vigília, a gente sabe que passou da meia-noite, é entre 3 da manhã e 6 da manhã, já é quase quando o dia está quase amanhecendo. Você no meio de uma tempestade, lá não tem iluminação, nem pública, e naquele dia no céu não tinha nem estrelas, só tinha águas revoltas, muito vento e o barquinho no meio de um redemoinho, sendo açoitado e a água entrando no barco e eles tentando tirar a água do barco, enquanto uns remavam, os outros tentavam botar a água do barco para fora, e eles já estavam sem forças, a ponto de desistir. Aí Jesus, olhando, diz: agora é a hora de eu intervir, porque se eu deixar ele tomar uma decisão na hora que ele está cansado, fadigado, sem ter nem luz, nenhuma direção, ele vai fazer uma besteira, ele vai tomar uma decisão errada. E é nessa hora que o Senhor intervém. É nesse momento, quando tudo parece escuro, quando não temos decisão, quando o vento sopra contrário, quando parece que estamos num redemoinho, quando parece que nada faz sentido, quando parece que orar não resolve, quando parece que o céu se fechou, quando parece que tudo virou um bronze, parece que a gente entrou numa cápsula e nada entra ali, parece que você está sozinho. E nesse momento de solidão, onde o barquinho parecia estar à deriva, ele vem caminhando sobre as águas. Eu fico imaginando quando alguém lá de longe vê um vulto que vem caminhando sobre as águas, e alguém diz assim: olha, eu estou tão cansado que eu estou vendo coisa. Eu estou tão exausto que eu já estou vendo coisa. O que tu está vendo? Eu estou vendo um vulto que vem ali, ó, mas ele não tem barquinho. Mas como é que ele está vindo? Ah, está vindo caminhando. Então realmente você está vendo coisa. Porque nenhum ser humano anda sobre as águas. Deve ser um fantasma. Então nessa hora é que a gente começa a pensar: se eu achava que estava ruim, piorou. Porque imagina, numa situação dessa, um fantasma para completar a obra, né? Mas naquele momento, onde a sua vista está turva, onde você está cansado, onde você já remou e não saiu do lugar, onde você tem certeza que Jesus não está, o que eles poderiam pensar? Eu fico imaginando que naquele momento, tudo que passou na mente deles: vamos morrer, vamos ser naufragados, vamos ser engolidos, vamos ser destruídos. Mas quando Jesus vai chegando mais perto, ai que lindo, né? Olha que coisa mais linda. Primeira coisa, Jesus tratou do coração deles. Lá de longe, Jesus olha para, vendo, a palavra diz que Jesus queria passar na frente deles, mas eu imagino quanto eles gritaram. A palavra diz que eles gritaram, eu imagino o que é grito, um bando de homens gritando dentro de um barco, de medo. E Jesus diz: é lindo quando Jesus está no controle da situação. Jesus chega para eles e diz assim: porque todos o viram e se perturbaram. E Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ou seja, acalma o seu coração, sossegue a sua alma,
não precisa ter medo, nada de mal vai lhe acontecer, porque eu sou Jesus, eu estou aqui, eu sou o Senhor do tempo, eu controlo as águas, eu domino o vento, porque os meus discípulos estão aqui. Oh, amados, os meus discípulos estão aqui, e eu não vou deixá-los naufragar. Eu não vou deixar ser engolido pela tempestade. Eu não vou deixar o vento destruí-los. Eu sou Jesus. Acalma o teu coração. Amado, Jesus nos ensina que os momentos que antecedem o milagre, os momentos que antecedem a vitória, os momentos que antecedem o êxtase da grande misericórdia, são os momentos mais escuros, o momento que o coração mais aperta, onde o medo nos assola, onde o vento fica mais forte, onde o coração bate acelerado, onde a visão fica turva, mas Jesus está dizendo: acalma o teu coração, eu sou o Senhor que controlo todas as coisas, e tudo está nas minhas mãos. Acalma o teu coração, acalma o teu coração, teu milagre está chegando, tua vitória está chegando. Acalma. Ficou mais escuro, está mais apertado, o vento está mais forte, mas comece a celebrar a sua vitória, comece a cantar o hino da vitória, porque Jesus está dizendo: eu cheguei, eu estou aqui. Amassuriamanais. Isso nos ensina que quando Jesus tira os discípulos daquele lugar, daquele milagre, e coloca eles num barco para enfrentar uma tempestade, Jesus estava dizendo a eles assim: olha, quando acontece um milagre em um lugar, a gente como ser humano tem a tendência de idolatrar, tanto a pessoa, e quem não fez nada, apenas orou, mas nós temos uma tendência de idolatrar. Nós temos uma tendência de puxar para a pessoa aquilo que Jesus faz. Aquele homem é uma bênção, aquela irmã, ela revela até a 4ª geração. Amados, nós somos apenas um instrumento, quem faz é Deus. O poder é dele, a graça é dele, a vontade é dele, a soberania é dele. Tudo é dele e para ele. Amassuriamanaias. E a multidão ali, querendo bajular os discípulos, Jesus tira eles. Opa, a minha glória eu não reparto. Eu não reparto. Jesus tira os discípulos do meio da multidão para não serem bajulados, endeusados, idolatrados, e coloca eles no meio de uma tempestade para dizer: aquilo lá não foi você que fez. O fato do pão ir se multiplicando na sua mão não tem nada a ver com você, tem comigo, que sou o Senhor que faço todas as coisas. Quando Jesus coloca elas nessa situação, Jesus está dizendo assim: olha, eu vou tirar você daqui desse lugar, para esse lugar não virar ponto de idolatria, e para que a minha glória não seja dada a você. Vou ensinar você de quem é o poder, vou ensinar a você quem tem a força, vou ensinar a você quem merece a glória, vou ensinar a você quem é digno de prostração e adoração, e vou ensinar a você que você é o que você é, porque eu sou o Senhor. Quando eles vão para esse lugar, Jesus está ensinando a nós, amados, que o que Ele tem para nós não é uma vida de um milagre apenas. O que Ele tem para nós não é uma vida de um evento apenas. O que Ele tem para nós não é uma vida de passado. Antigamente eu vivi isso, antigamente eu fiz aquilo, antigamente. Ele está dizendo: eu sou o Senhor do hoje. O que eu fiz ontem faço maior hoje.
Eu multipliquei pães e peixe, aquilo é nada perto do que eu vou fazer. Eu vou controlar as águas, eu vou controlar o vento. Eu sou o Senhor que tenho tudo nas minhas mãos. Ele tira os discípulos da terra e coloca eles na água. Ele me tirou de uma terra firme, onde eu tinha segurança, onde todos sabiam que eu era pescador, onde todos me conheciam, onde todos me admiravam. Ele me tira dessa terra firme e me coloca no meio das águas. Aí você vai aprender a depender de mim. Aí você vai me conhecer. Aí você vai saber quem eu sou e o que eu faço. E aí você vai saber quem você é e de quem você depende. E quando Ele nos leva para situações que o nosso coração jamais sonhou, que o nosso coração jamais desejou, aí é que a gente sabe quem é o Deus que nós servimos, quem é o Deus que fez uma promessa e é fiel para cumprir, quem é o Senhor que falou e honra a palavra que falou. Quando Ele diz: você conhece o Senhor da terra, agora você vai conhecer o Senhor das águas. Você achou que você poderia me conhecer apenas naquele lado? Não, você precisa me conhecer desse lado também. Você precisa saber que quando você não tiver terra firme, que quando você não tiver mais força, que quando você não tiver mais controle sobre a situação, eu estou te vendo. Eu nunca perdi você de vista. Eu nunca tirei os meus olhos de sobre você. Eu nunca te larguei sozinho. Eu sempre te guiei. O salmista diz: porque Ele me guiou com o seu olhar, e em todo o tempo eu andei por caminhos seguros. Oh, amados, quem é conduzido pelo olhar dele, seja sobre as águas, seja sobre a terra, está seguro, porque o caminho dele é pela sua mão. Não é pela uma estrutura física, mas é pelo poder da sua palavra. É pelo poder que ele tem e exerce sobre todas as coisas. E o que nós aprendemos com essa lição, amados? Que no verso 52, dá para colocar o verso 52, está ali? Olha o que diz: porque esse milagre dos pães tinha acontecido, e a palavra diz que Jesus leva eles para o meio das águas, porque eles não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Como assim? Jesus faz tudo aquilo, acontece toda aquela coisa maravilhosa, extraordinária, e eu ainda olho para aquilo como se não fosse nada? Foi exatamente o que aconteceu com eles. Por quê? Porque como eles estavam distribuindo os pães, e Jesus aqui atrás, aí eles diziam: não, é nós. É porque nós somos amigos de Jesus, nós estamos fazendo isso. Eles achavam que o relacionamento com Jesus, de amizade, é que dava a eles o poder. E o seu coração endurecido, quando você olha o texto dessa palavra, lá nos comentários mais perto do original, eles dizem assim: eles ainda duvidavam. Olha que coisa. Eles ainda duvidavam. Quantos veem o poder de Deus, experimentam do favor dele, gozam das bênçãos dele e desfrutam do que ele tem de melhor, e ainda na hora de tomar uma decisão, eles dizem: não, meu coração ainda não está preparado. Que é isso?
não está preparado para aceitar Jesus, não está preparado para viver com Ele, não está preparado para se render e dar a Ele a glória que o seu nome merece, mas está preparado para viver a bênção que Ele tem. É o que Ele disse aos discípulos: vou colocar você no meio do mar, para você saber que eu não sou apenas o Senhor que multiplica o pão e peixe, eu sou o Senhor que também cuido de você no meio das águas. Eu sou o Senhor que tenho sobre você a mesma paixão. Eles estavam olhando para Jesus assim, tipo, onde já se viu Jesus, né, segurar a gente até o fim da tarde lá para alimentar aquele povo todo? Por que não mandou eles para casa, cada um para a sua casa? Já viram aqueles crentes que o culto não pode passar 5 minutos do tempo? É esse tipo. Já viram aquele crente que não vem à escola dominical porque é aquele professor? É esse tipo. Já viram aquele crente que não tem tempo de orar porque ele trabalha e a gente ora porque a gente não faz nada mais? Já viu aquele crente que não vem aos cultos porque ele tem responsabilidade, ele tem que dormir, ele tem que acordar cedo? Eu e você somos irresponsáveis. A gente não tem nem que dormir, nem que acordar cedo, nem nada, só ele. É esse tipo. Jesus olha para eles e diz: vem cá, meus queridos. Eu sou aquele que veio para salvar o pecador, para perdoar pecados, para resgatar vidas, para tirar vidas do inferno. Eu vim para trazer vida, eu não vim apenas para matar a fome física, eu vim para resgatar vidas da mão do devorador. E isso, meu querido, você precisa aprender tendo experiências comigo. Você só vai saber o que é a paixão quando você estiver em perigo e eu lhe socorrer. Por quê? Porque eles não tinham tido misericórdia da multidão. E Jesus diz, eles não entenderam a misericórdia que o Senhor teve daquela multidão. Jesus diz, olha, do jeito que eu amo aquela multidão, eu amo um pouquinho de gente também. Do mesmo jeito que eu cuidei daquela multidão, eu cuido de um pouquinho também. Do mesmo jeito que eu vim para uma multidão, eu vim para um pouquinho também. E Jesus separa eles para mostrar que do mesmo jeito que Ele proveu aquele povo, Ele também era o provedor deles. E é essa grandeza que o Senhor vem nos ensinando através desse texto, quando Ele precisa tratar o meu coração, quando Ele precisa tratar uma situação na minha família, quando Ele precisa tratar uma situação no meu casamento, quando Ele precisa tratar uma situação no meu trabalho, Ele me tira da terra firme e me leva para o meio do mar e me deixa rodar num redemoinho, e a hora que eu não tiver mais forças, e a hora que eu não enxergar mais alternativas, e a hora que eu não tiver mais amigo, a hora que eu não tiver pastor, não tiver marido, não tiver filho, não tiver mulher, a hora que eu não tiver dinheiro, a hora que eu não tiver mais nada, Ele está olhando para mim e dizendo, agora você vai saber quem eu sou na sua vida. E porque eu quero amar você como você é minha filha. Eu quero que você saiba que o meu amor independe do lugar que você está. O meu amor independe da situação. O meu amor independe de quem você é. O meu amor independe do que você tem. Eu não preciso dos seus bens, eu não preciso do seu dinheiro. Eu preciso de você. Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. Eu quero você. Eu não quero o que você tem. Eu não preciso do que você tem. Eu quero você. Quero você. E a gente começa a aprender, amados, que quando Deus tem um propósito na minha vida, ainda que eu não queira, ainda que eu não aceite, Ele vai realizar. Ele vai me obrigar.
Eu não estou. Alguém aqui já foi consultado sobre uma promessa? Deus chegou para você e disse: olha, eu quero abençoar você com, digamos assim, né, alguma coisa que você nem espera. E você olha para Deus e fala: não, Deus, eu não estou precisando. Deus já consultou alguém aqui sobre fazer uma promessa? Com certeza não. Porque Ele não me pergunta se eu quero, Ele diz: está aqui, ó. Ele não pergunta se eu aceito, Ele diz: está aqui, ó, é sua. Se você quiser, eu cumpro. Se você não quiser, vai ficar aqui. Mas ela é sua. É o Deus da provisão. É o Deus que olha para mim, como olhou para Obed-edom. E Obed-edom, aquele mendigo que morava numa beira de uma estrada, e que ele não tinha sobre ele nenhuma possibilidade de ser abençoado, porque ele era da descendência de Esaú, ele era parente de Golias, e ele tinha uma sentença de perambular, de mendigar, de nunca ter uma terra fértil, de nunca produzir nada, de nunca possuir nada. Mas um dia o rei bateu na porta dele. É o bem o inverso, né? Quando um mendigo bate na porta de um palácio, ele está pedindo um favor, ele quer alguma coisa. Mas quando o rei bate na porta do mendigo, a coisa é diferente, né? E foi o que aconteceu. O rei bateu na porta de um casebre e disse a ele: eu preciso guardar a arca do Senhor. E Obed abriu a sua casa e recebeu a arca do Senhor, que é a presença de Deus. E a Bíblia diz que em 3 meses Obed prosperou em toda a sua casa e tudo que ele tinha. Quando a gente abre o coração e acolhe a presença de Deus, Ele não precisa de 3 meses para mudar a nossa história, mas tudo que Ele precisa é que eu reconheça que Ele é o Senhor, e eu sou apenas a quem Ele escolheu para abençoar.